E o encontro de hoje eu quero começar a nossa conversa fazendo uma pergunta. O que realmente determina o destino de uma pessoa? Vamos lá, pensa comigo. É inteligência? É talento? É dinheiro? É sorte? É oportunidade? É o lugar que essa pessoa nasceu? É o mercado? A empresa que ela trabalha? O chefe dela? Por que eu estou perguntando isso? Porque geralmente essas são as respostas que a gente escuta. E hoje eu quero apresentar uma perspectiva completamente diferente. Sabe por quê? Porque a qualidade da nossa vida não é determinada pelas nossas circunstâncias, e sim pela pessoa que nos tornamos ao longo do caminho. E essa afirmação ela muda tudo. Porque se ela é verdadeira, então o foco deixa de ser aquilo que acontece comigo e passa a ser quem eu estou me tornando enquanto as coisas acontecem. Porque a gente vive uma sociedade obcecada por resultados. Nós celebramos quem venceu, quem ganhou dinheiro, quem foi promovido, quem construiu aí uma empresa, quem tem influência, e quase ninguém observa aquilo que construiu esse resultado. Poucas pessoas admiram a disciplina, por sinal, né? Poucas pessoas admiram os hábitos, as renúncias que precisam ser feitas, as escolhas, as conversas difíceis que precisam muitas vezes enfrentar, as pequenas decisões tomadas quando ninguém está ali te observando. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui com você hoje. Sabe por quê? Vamos trazer aí como se fosse um quebra-cabeça. Vocês já montaram quebra-cabeça? Porque eu já e muito, viu? A nossa vida é um quebra-cabeça. Quando falta apenas aquela última peça, que vai completar tudo, a imagem, ela, se falta, ela nunca vai ficar completa. E na vida acontece exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas passam anos querendo encaixar apenas a última peça. Querem crescer, reconhecimento, prosperidade, liderar melhor, querem mais equilíbrio, querem uma família melhor, querem mais liberdade, só que elas esquecem que o resultado é apenas a última peça, aquela que vai fechar. E antes dessa última peça, existem aí outras peças que precisam ser colocadas, que eu vou organizar como a sua filosofia de vida, que são as suas crenças, o que você acredita, as atitudes que você tem, as ações, execuções que você também faz no dia a dia, aí vem os resultados com o estilo de vida. Percebem que tem uma lógica? Então, primeiro você vai mudar o quê? A sua forma de pensar. Depois você muda como você reage. Depois você muda as suas ações. E as ações que vão produzir os resultados. E o seu resultado produz o seu estilo de vida. Só que normalmente a gente quer inverter toda essa ordem. A gente quer mudar todo o estilo de vida sem mudar quem a gente é, sem mudar a nossa identidade. E isso simplesmente não funciona. Então vamos falar aqui, a nossa filosofia. Tudo começa pela nossa filosofia. O que a gente acredita. Quando a gente escuta, por exemplo, essa palavra, a gente pensa em algo muito complicado. Só que eu estou falando de algo muito simples. Eu estou falando da maneira como você interpreta a sua própria vida, da história que você conta para você o tempo inteiro. Porque os fatos, eles são iguais para muita gente. O que muda é a forma como cada uma dessas pessoas foi interpretando aqueles fatos. Então, duas pessoas podem perder um emprego. Uma pode dizer o seguinte: nossa, minha vida acabou. E a outra, essa foi a oportunidade que eu precisava para construir algo novo. O fato é o mesmo. O comportamento que é completamente diferente. Sabe por quê? Porque a filosofia da pessoa, a forma como ela pensa, vai determinar a maneira como ela reage.
Esse é o ponto. Pensa num barco. O vento está soprando para todos. Todos enfrentam problemas, todos nós, né? Todos nós enfrentamos críticas, perdas, crises, todos nós erramos. Se não tiver alguém que não erra, me conta, que é um ser ET da vida. Todos nós temos medos. Agora, por qual motivo algumas pessoas chegam tão longe enquanto outras permanecem exatamente onde elas começaram? Porque o problema nunca foi o vento ali que está tocando o barco. O problema sempre foi a forma como cada pessoa foi ajustando ali as velas do seu próprio barco. E essa talvez seja uma das maiores lições que a gente precisa aprender. Porque a gente não controla o vento, só que a gente controla a direção que a gente quer dar para as coisas, para a nossa própria vida pessoal e profissional. E isso nos desenvolve responsabilidade. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui agora, tá? Quem vocês têm responsabilizado pelos resultados da sua própria vida? Você está responsabilizando o mercado, o governo, a empresa, seu chefe, a economia do país, a política, a falta de tempo, família? Sabe por quê? Porque enquanto você buscar um culpado, enquanto existir um culpado, também vai ter o que? Uma limitação para você. Porque quando você entrega a responsabilidade, a sua responsabilidade para os outros, você também entrega o seu poder para o outro. Porque o poder de mudar é seu. Quando você está entregando para o outro, seu poder vai junto. Então responde para mim. Anota aí num papel. Qual situação da sua vida você continua atribuindo fator externo? Você continua dando poder aí a fatores externos? O que realmente está sob o seu controle? E qual decisão depende apenas de você, que você vem adiando? Pausa esse vídeo aqui 5 minutinhos e responde essas 3 perguntas. Porque eu vou começar a falar agora da atitude. Porque depois que a gente tem a nossa filosofia, vem a nossa atitude, né? E a atitude é a maneira como a gente sente aquilo que a gente pensa. Influencia a nossa resposta aos acontecimentos e direciona as nossas escolhas. Não significa viver feliz o tempo inteiro. Não estou falando disso. Significa decidir como responder. E aí a gente vai colocar aí 3 tempos. Como a gente responde o passado, o presente e o futuro. Por quê? Porque o passado, todos nós temos histórias que aconteceu com a gente aí de alguma forma no nosso passado. Todos nós fomos decepcionados de alguma maneira, todos nós já erramos, todos nós já perdemos alguma coisa na nossa vida. O problema não é ter passado, porque todos nós temos passado. O problema é você querer viver nesse passado. Só que esse passado ele deve servir como um professor, nunca como uma prisão. E aí existe uma diferença enorme entre aprender com uma experiência e viver preso nessa experiência. Pensa sobre isso. Quando a gente vem para o presente é o único momento onde existe poder de decisão, que é agora, que é hoje. Ontem acabou, se foi. Amanhã você ainda não sabe. É hoje, é agora. O que você vai decidir? E todos nós recebemos exatamente as mesmas 24 horas. Tempo é igual para todo mundo, é para mim, para você. Agora, como eu uso o meu tempo, como você usa o seu tempo, aí sim é completamente diferente. Agora vamos para o futuro. Quando a gente pensa no futuro, primeiro a gente cria o futuro na nossa mente, depois na realidade. Quem não consegue visualizar uma vida diferente, dificilmente encontrará energia para construir essa vida. Então, primeiro você precisa construir aqui, ó, imaginando. Então, vamos para um exercício. O que você precisa deixar no passado? O que você precisa dar mais atenção hoje? Como você quer viver daqui 5 anos? E aí
por favor, né? Eu não quero que vocês pensem apenas em dinheiro, pensem em questão de saúde, de família, de espiritualidade, de carreira, de relacionamentos. Amplie o leque, de liderança. E aí, pause esse vídeo aqui mais uma vez, 5 minutinhos, e escreva cada uma das suas respostas. Porque eu vou começar a falar do passo 3, que é o quê? As ações. E aqui é o ponto que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque conhecimento sozinho ele não produz resultado. O resultado ele nasce de quê? De ações constantes, consistentes, feitas todos os dias, executadas, você querendo ou não querendo. E nós vivemos procurando as grandes mudanças. Só que a vida muda através das pequenas disciplinas. O sucesso é a prática diária de poucas disciplinas simples. Isso muda tudo, gente. A gente não precisa mudar na nossa vida inteira amanhã. Você precisa melhorar um pouco hoje, você precisa mudar algo hoje. Seja 15 minutos de leitura, seja uma conversa difícil que você precisa enfrentar, uma caminhada aí de 5, 10 minutos, uma ligação que você precisa fazer, um feedback, algo, né, corriqueiro, uma oração, uma decisão que você precisa tomar. Isso tudo pode até parecer pouco. Agora, não é pouco. Sabe por quê? Porque quando você tem disciplina em algo, essa disciplina vai gerar mais disciplina. Agora, quando você negligencia, essa negligência também vai gerar mais negligência. Então, cuidado. Imagina aí duas pessoas. Uma lê 20 minutos todos os dias, religiosamente. A outra tá nem aí para leitura. Nunca lê. Pensa depois de uma semana. Nenhuma diferença. Pensa depois de um mês. Quase nenhuma. Agora pensa em 5 anos. A diferença é gigantesca. E não é a diferença gigante pelos 20 minutos diários, é pela constância, aquilo que foi acumulado ao longo de 5 anos. E isso constrói lideranças fortes, isso constrói uma carreira mais sólida, isso constrói uma empresa saudável, uma família mais estruturada. Porque não é o grande acontecimento, são as pequenas decisões tomadas todos os dias e executadas de forma repetida, você querendo ou não querendo. Quando você negligencia, a gente pensa em negligência, talvez seja uma das palavras mais importantes aqui para a gente pensar nesse momento. Porque as pessoas, normalmente, elas imaginam que o fracasso chega de repente. E deixa eu te contar, não chega não, tá? Ele é bem silencioso. Hoje você deixou de ler, hoje você deixou de estudar algo que você precisava. Amanhã você já deixa de conversar, de ter a conversa que precisa ter. Depois, você não está nem aí mais para sua saúde. Depois você começa a deixar de fazer aquilo que você prometeu. No dia parece que não aconteceu nada, e realmente, porque é tão pequenininho, só que depois de anos, tudo aconteceu. O sucesso funciona exatamente dessa mesma maneira, porque ele também é silencioso. Então, papel e caneta. Qual pequena negligência está roubando o seu futuro? Qual pequena disciplina mudaria a sua vida se você começasse a repetir todos os dias durante um ano? Qual a sua primeira ação nas próximas 24 horas? E eu não estou falando da próxima semana, não, das próximas 24 horas. Pausa esse vídeo, escreve, porque eu vou começar a falar agora dos resultados. Porque os resultados, eles apenas revelam quem a gente está sendo nesse momento. E os resultados não mentem. Se os resultados não estão bons, nós precisamos voltar ali ao começo, dar passinhos para trás. Não adianta querer culpar mercado. Você precisa olhar para a sua filosofia, você precisa olhar para a forma como você pensa, você precisa olhar para as suas atitudes, você precisa olhar para as suas ações.
Porque o resultado, ele é consequência disso, ele é resultado da forma como você pensa, ele é resultado das suas atitudes, das suas ações. E quando a gente vem para estilo de vida, que é a cereja do bolo, o verdadeiro sucesso não é apenas o dinheiro, é viver com liberdade, com paz, com bons relacionamentos, com saúde, com tempo. Forma que você tenha tempo, que não saia atropelando tudo. Você viver com propósito. O dinheiro, ele só vai ampliar aquilo que a gente já é. Ele não vai substituir caráter. Ele não vai substituir a disciplina. Não vai substituir a sua paz. Ele só vai ampliar o que você já é. E aí eu quero fazer uma última pergunta. Imagine que você continua vivendo exatamente da mesma maneira pelos próximos 5 anos. Mesma forma de pensar, mesmos hábitos, mesmas prioridades, mesmas desculpas, mesmas conversas, mesmo lero-lero, mesmas decisões, mesmas desculpas, né, ali o tempo inteiro. Já até falei das desculpas, né? Sua vida será melhor? Seja honesto. Ou continuará exatamente igual está hoje? E essa pergunta vale mais do que qualquer planejamento, tá? Porque o futuro, ele não é criado quando ele chega. Ele está sendo criado agora, nas suas pequenas escolhas, decisões, nos pequenos hábitos, nas pequenas conversas, nas pequenas disciplinas executadas todos os dias. Até perdi o fogo. E no final das contas, a pergunta mais importante não é o que você quer conquistar. É quem você precisa se tornar para conquistar aquilo que você deseja. Que tipo de pessoa você precisa ser? Muda a pergunta, porque aí a resposta muda. Então, em vez de perguntar como é que você vai ganhar mais dinheiro, pergunte como você vai gerar mais valor. Em vez de você perguntar como é que eu faço para conseguir uma promoção, comece a perguntar que líder eu preciso me tornar para que essa promoção ela caia no meu colo, ela seja consequência. Em vez de você perguntar como eu faço as pessoas me respeitarem, por exemplo, comece a perguntar que as atitudes que estão que vão despertar um respeito aí naturalmente nas pessoas. Sabe por quê? Porque os resultados, quando eles são extraordinários, eles nunca aparecem antes do crescimento pessoal. Primeiro você cresce como pessoa. Depois o resultado cresce. Então, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Escreva apenas uma disciplina que você vai praticar pelos próximos 30 dias. Gente, eu não estou pedindo 10, não estou pedindo 5, estou pedindo uma. E essa uma pode ser, por exemplo, ler 20 minutos durante um dia, durante 30 dias, né? Caminhar 15 minutos, 30 minutos, fazer uma conversa que está sendo adiada, você escrever todos os dias antes de dormir, o que você é grato, por exemplo, acordar 30 minutos mais cedo, fazer um feedback por semana, você rezar. Então, assim, escolha algo que vá te agregar, escolha uma, estou falando de uma. E ao lado dessa umazinha que você escrever, você vai colocar: eu assumo compromisso comigo mesmo de praticar essa bendita disciplina durante os próximos 30 dias. E você vai grudar esse papel num lugar que você vai ter visão. Porque daqui a um mês, vocês não serão exatamente as mesmas pessoas. Isso eu garanto. A transformação, ela não acontece num único dia. Ela acontece quando um dia marca o início de uma nova sequência aí de escolhas. Você não transforma a sua vida
quando mudam as circunstâncias. Você transforma a sua vida quando decide se tornar uma pessoa melhor do que era ontem. Os resultados, eles são só a consequência dessa sua decisão. Então, pega esse papel, coloca ele à vista e ação. Combinados?